Ok, de volta aqui pela sua infobahia.com.br. A política de São Sebastião começa a tomar uns novos caminhos, novos rumos, né? Alguns candidatos que lançaram a sua candidatura de forma independente já percebe uma luz lá no fim do túnel, no crescimento, no número das pesquisas. O vereador Jorge Alexandre está muito à vontade para dizer que o nome dele pode crescer nos próximos dias, nos próximos 15 dias, com as ações que ele promete realizar. Agora, dentro da Câmara de Vereadores, quem seria o vereador que vai se manifestar em favor da sua pré-candidatura? Porque a gente vê muito o presidente do PSDB em São Sebastião, o Robério de Jacuípe, muito na linha do falar de todos os candidatos, né? Enquanto o pré-candidato dele, o Jorge Alexandre, eu particularmente percebo nos comunicados e nas falas, né, nos pronunciamentos do vereador Robério de Jacuípe, ele fala mais de outros do que do próprio pré-candidato dele. Geralmente a postura é outra, né? Falar bem do seu pré-candidato, do seu partido, e deixar falar um pouco mais dos outros pré-candidatos. Fala muito que é amigo de Breno, que é amigo de Ângelo, que é amigo do prefeito, que é amigo de não sei quem, mas não fica, não dá mais aquela força ao pré-candidato do partido. Tá aí, senhor Robério, veja os seus pronunciamentos e perceba, né, que pode acontecer que o Jorge perceba, agora deve perceber porque eu estou falando que eu percebi, imagine o Jorge, né? Aí o Jorge perceba essa postura sua e acontecer algo. Veja se vocês tratam melhor essa questão do pronunciamento, que tem que se tomar cuidado. Daqui até as eleições, qualquer coisa que esses políticos venham a falar, vai se repercutir de forma grandiosa no meio político e com a população de São Sebastião do Passeio. O vereador Fábio Argolo fez pré-lançamento, né, de sua pré-candidatura no centro de abastecimento, conversou com as pessoas e, pelo que eu soube, a boca miúda, algumas pessoas estavam se aproximando do vereador. Quando ele abraçava algumas pessoas, as pessoas diziam assim: você é candidato do prefeito? Se for do prefeito, eu não vou não. Foi que eu soube o que mais o pré-candidato a prefeito do PR, Fábio Argolo, ouviu é que o povo não aceitaria, né, acompanhar o Fábio se for pré-candidato do prefeito, né? Por outro lado, o prefeito disse ser candidato pelo PMDB, ele permanece mantendo a sua pré-candidatura pelo PMDB, se articulando, e ainda mais agora que acredita que o PMDB vai ter a presidência do Temer, né, que é o vice-presidente e presidente nacional do PMDB, no comando da nossa nação. Então, o prefeito, eu acho que conta com essa mudança. Soube também que está para ser inaugurada algumas obras que já estão prontas há muito tempo, né? O programa Minha Casa Minha Vida, o conjunto habitacional de lá da Araçatiba já está pronto há muito tempo. Já teve denúncias de roubos de alguns materiais de banheiro, essas coisas. E agora que eles estão tentando inaugurar, porque já está chegando o prazo, né, para a eleição, e só pode inaugurar em determinado prazo. Então o prefeito vai chegar, me parece que a informação de alguns assessores, que vai chegar perto do prazo para começar as inaugurações. A quadra Mário Cruz, que nós teríamos uma resposta, já está praticamente chegando em 60 dias, que nós tivemos com o prefeito. Eu tive no gabinete do prefeito. O prefeito mais uma vez me perguntou qual era o meu objetivo. Eu disse: prefeito, meu objetivo é comunicação, é informar o povo, porque eu acredito que omitir a informação é viver na antessala da sabedoria. Eu acho uma falta de bom senso, uma falta de prudência deixar o povo mal informado. Quanto melhor a gente informar o povo, mais sabedoria apresenta aquelas pessoas. Então eu quero andar no caminho da sabedoria, eu quero andar no caminho da verdade, em busca da verdade, eu quero andar no caminho do bom conhecimento, né, do bom entendimento, de compor com a comunidade e as autoridades os caminhos para as resoluções dos nossos problemas de São Sebastião, que são muito grandes e que eu não acredito que um próximo prefeito
vai resolver, mas sim a união do povo com as autoridades, com os vereadores, com toda a população, todo mundo junto possamos resolver os nossos problemas, que são problemas gravíssimos, ok? Meu diretor, eu estou sem poder me ouvir aqui, viu? Minha voz aqui não estou conseguindo me ouvir. Então, meus amigos, acompanhando todo esse processo político que está acontecendo em nosso município, eu só quero dizer a você que o programa Sinal Verde vai manter... Melhorou? Obrigado, meu diretor. Eu quero dizer que o programa Sinal Verde vai manter essa postura de estar sempre bem informando a população. O pré-candidato do DEM, né, Luciano Lago, está prestes a ser também lançado a sua pré-candidatura, né? Parece que vai ser mais modesta a pré-candidatura, do lançamento da pré-candidatura do Luciano Lago, mas vai ter uma estrela da política na Bahia, que é o prefeito de Salvador, o ACM Neto, deverá aí apresentar o Luciano Lago, pré-candidato a prefeito do DEM em São Sebastião do Passaia. Segundo eu soube, o ACM Neto faz questão que o pré-candidato seja do DEM, e um nome apresentado foi Luciano Lago. Eu perguntei à presidenta do PRB, Delma Amaral, no último domingo, encontrei com ela tinha acabado de sair de uma reunião. Eu perguntei, o PRB fica com quem? Qual foi a leitura que eu apresentei a ela? Com o PRB ligado no cenário nacional e estadual, a ACM Neto e a oposição ao partido, a base aliada da presidenta Dilma, eu fiz a leitura que o PRB ficaria com a equipe do DEM, né? Com o DEM aqui, no caso com o Luciano Lago, e não mais ficaria na independência como eles preferem manter, e alguns até caminhando com o vice-prefeito Dr. Breno. A informação que eu tive da presidenta do PRB, Delma Amaral, que ela vai ficar com o vice-prefeito Breno Conrad. Foi o que ela me disse de viva voz. Com quem o PRB fica, senhora Delma Amaral? Nós iremos caminhar com Breno. Foi a informação que eu obtive, e estão caminhando, hein? Estão caminhando. O vice-prefeito Breno e o PRB com Delma Amaral, Braguinha, a senhora Aninha também, que é pré-candidatíssima a vereadora. Aninha, que é um nome forte para as eleições de 2016. Também foi, eu soube que também foi injustiçada também, né? Criaram uma certa injustiça, acabou culminando com a saída de Aninha, com o bom trabalho que ela realizava ali na Policlínica, viu? Ela fazia um bom trabalho na Policlínica. E depois foram cesseadas as atividades da senhora Aninha, pré-candidata, um nome forte, está aí, pré-candidata pelo PRB, né? Bem, eu estou aqui com a doutora fisioterapeuta Gilda, né? Ela vai falar aqui sobre a sua saída, mas eu queria saber dela um pouquinho da história dela, né? Saber um pouquinho do que fez ela se transformar, né, ou buscar a sua profissão como fisioterapeuta. Por que a senhora quis ser fisioterapeuta? Bom dia, obrigado pela presença aqui no programa Sinal Verde. Bom dia, gente, e obrigada, Nilton César, por abrir espaço para eu estar trazendo, né, na verdade, a informação que eu considero e defendo, né, correta, de esclarecer, como eu fiz desde o início por rede social, de esclarecer a população sebastianense, principalmente meus pacientes, porque o feedback, assim, para mim, da decepção, digamos que até revolta mesmo por eu ter saído, né? Então, assim, eu achei necessário esclarecer em respeito a eles, em respeito à consideração que sempre tiveram por mim. Nós não saberíamos nunca se você não tivesse feito Justamente, se eu não tivesse feito esclarecimento, não saberiam nunca. E aí eu podia sair como me pintassem, né? Uhum. Então eu preferi esclarecer, estou aqui esclarecendo mais abertamente ainda para chegar a mais pessoas essa questão. E qual foi a pintura que fizeram? Qual a pintura que a senhora imaginava que eles iriam fazer? Não, na verdade, pelo quadro que eu tô vendo político na cidade, e que tá aquela questão de vingancinhas, de um querer ter um ato e querer justificar e colocar uma outra pessoa como a pivô, como a possível pessoa que fez tudo aquilo, né? Que gerou tudo aquilo, entendeu? Então, antes disso acontecer, até porque eu tenho um nome profissional a zelar,
Meu nome é Gilda, a cidade me conhece. Eu nunca gostei de exposição, na verdade. Essa questão de exposição, de mídia, dessas coisas todas, até no tempo como você perguntou, né, primeiramente, minha história em São Sebastião. Eu sou filha de São Sebastião do Passé, nascida e criada aqui. Sou bisneta do guerreiro retado que fez história aqui, Patrício Doria. Filha de Gildásio Doria, que também já tem uma história aqui na cidade. Um envolvimento político desde a época do prefeito Jacido Mesquita, né? Então, assim, eu saí daqui com uns 13 anos de idade, fui morar em Salvador. Na verdade, eu fui buscar um conhecimento maior, fui buscar estudar, fui buscar me formar. E cheguei lá, graças a Deus, e a minha dedicação, meu esforço, o companheirismo da minha família, a força de meu pai, que todos sabem que é um paizão. Não precisa nem eu falar que é nítido, todos sabem que é um paizão. Com certeza. Então, assim, eu fui buscar um conhecimento maior e fui agir, justamente procurei uma área para seguir, que eu queria o contato com o meu povo, um contato com a população, porque eu tenho muito aquela questão de fazer o bem sem olhar a quem. Então, assim, eu sempre tive a vontade de trabalhar com uma coisa voltada à população, ao povo, em que eu pudesse ajudar de alguma forma nessa questão. E aí tinha dúvidas em que área seguir da saúde. Dentre as áreas que eu pude perceber, uma área que eu teria maior contato com esse povo seria a fisioterapia. E aí, nisso eu me encantei, me apaixonei, fiz a faculdade. E aí, voltei para São Sebastião ainda recém-formada, trabalhei numa clínica daqui, fiz muitas amizades e, inclusive, muitos pacientes que eu dei assistência. Você foi construindo uma história dentro do seu profissionalismo. Uma história dentro do meu profissionalismo. Atendia a domicílio, inclusive, estava, às vezes, em Salvador, para fazer pós-graduação, tudo isso. E aí, pacientes daqui me ligavam. Gilda, você pode vir à cidade para me atender? Eu saía de lá, vinha para cá atender, retornava para lá para estudar até concluir meus estudos. E sempre procurei, nunca disse um não a um possível paciente ou até uma possível pessoa que admirasse essa questão do meu lado profissional. E aí, na época que eu me formei, o primeiro emprego, São Sebastião do Passé. E aí me formei, comecei a trabalhar aqui nisso, já vão quase 7 anos. Numa clínica daqui de reabilitação, em que eu atendia diferentes especialidades da fisioterapia pediátrica, geriátrica, cardiológica, fisioterapia. Qual a diferença de uma para a outra? A diferença de uma para a outra é a área que você abrange. Por exemplo, fisioterapia pediátrica, voltada para os pacientes de pediatria. Fisioterapia ortopédica, voltada a pacientes com traumas ortopédicos, com tudo relacionado a essa questão de ortopedia. É expansivo, né? É muito expansiva. E assim, eu procurei, nessa minha trajetória, dar um pouco de mim para cada área, porque eu sempre achei importante assim, o profissional ele tem que estar qualificado e apto e aberto a atender todas as especialidades. Claro que tem umas que a gente ama mais, que a gente gosta mais, a gente segue mais para esse lado. Mas eu vi no meu povo aqui em São Sebastião que eles precisavam, eram diferentes áreas, assim, que eles precisavam de um profissional que atendesse uma questão mais ampla, né? Até porque aqui não ia dispor de profissionais que, assim, para diferenciar um profissional para cada área. Por exemplo, uma pessoa que fizesse só ortopedia, uma pessoa que atendesse só pediatria. Eu não achava isso viável, até porque eu queria atender. A opção minha é atender todas as áreas para eu ter contato com todas as pessoas possíveis, com a maior quantidade de pacientes possíveis. E aí eu busquei o conhecimento e a experiência em diversas áreas. Tanto que até... Formada há quantos anos? 6 anos? Eu, 6 anos, eu faço próximo de 7. Quando eu estava fazendo o curso de publicidade de rádio e TV em Feira de Santana, aliás, o pai dela ficou retado comigo, porque foi a festinha de doutora Gilda, eu não pude estar presente, aliás, sempre quando tem um evento na família, e que o Gildásio promove, é um promotor fantástico de eventos, né, fez o Forró do Quarentão, e eu não fui. Aí, 6 anos depois, eu estou pedindo perdão aqui no ar, porque eu realmente queria abraçar a doutora Gilda, a gente ficou muito emocionado, a família inteira se mobilizou para ir, para acompanhar, mas eu estava no curso, cá em Feira de Santana, eu tinha que atravessar a BR-324 para ir também, e tinha uma prova no outro dia, eu não pude ir, pedi mil desculpas a ele, a gente fica sentido de não poder ir, eu tenho certeza que ele ficou sentido da minha presença lá, mas eu fiquei muito feliz por ela, porque eu também estava correndo atrás dos meus objetivos, como ela estava correndo, e você como eu, Gilda. Aquela pessoa que vai buscar o lado profissional, mas que não quer que ninguém mexa no lado profissional. Com certeza. Como é que é isso para você? Como é que é isso? Qual a importância? Assim? A gente tá lá estudando, se acabando, para depois chegar aqui. Uma politicadezinha, mexer com a gente é complicado. Com certeza, assim, eu abdiquei de muitas coisas. Hoje minhas primas até brincam comigo aqui, né? Que dia de sábado, quando tinha os eventos na cidade,
vamos todo mundo. Eu não, eu vou para Salvador que eu vou estudar, que aqui vocês não me deixam estudar. Nunca deixei de vir aqui. Vinha visitar meus avós, visitar minhas primas, visitar minha família. Só que eu sempre voltava para lá, por quê? Porque ficava todo mundo, vamos pra festa. Não, eu vou estudar. Depois que eu consegui conquistar meus objetivos, eu volto pra cá e nós vamos curtir, não se preocupem. E aí assim foi feito. Eu fui pra lá e aí corri atrás dos meus objetivos. Todos sabem aqui que eu nunca tive, até pelo meu jeito, né, meu perfil, acho que ninguém nunca me viu tão exposta assim na rua. Sim. Então, pra chegar ao ponto de eu vir me expor, de eu vir esclarecer, é porque realmente eu amo muito minha profissão, amo muito o que eu faço, lutei muito, busquei muito pra conseguir, entendeu? E assim, é uma coisa que a gente luta, nunca vai parar de lutar, nunca vai parar de estudar. E aí vem uma situação, a única situação, por questão de vingança, por questão de, assim, coisas até que para o povo, na verdade, não está se visando o bem do povo como eu estou visando, entendeu? Está visando a questão do próprio benefício. Não sei de que forma, não vou aqui afirmar de que forma, mas até em minha cabeça foi interrogação. Qual o objetivo dessas pessoas com a população de São Sebastião? Porque o meu eu sei e o meu eu mostrei. Entendeu? O meu eu tô mostrando aqui também. E aí eu vim aqui justamente esclarecer isso. Qual o objetivo disso tudo? Eu queria saber como é que surgiu essa sua ligação com a política em São Sebastião. Foi com o casamento com o pré-candidato, o vereador Fábio Argolo, ou foi aquela candidatura da senhora? Como foi que surgiu o convite? Me conta como foi essa história. Assim, meu pai sempre foi desde a época de Jacinto Mesquita, da campanha. Ligado à família Mesquita aqui, porque quem é ligado a Mesquita, tem uns ligados à família de Jacildo Mesquita, os hernanistas, né, como era minha mãe, né, tinha os exitistas, depois que esses líderes se foram, né, esses líderes sumiram da política de São Sebastião e da vida da gente, né, que a gente sente muita falta deles. Surgiram os novos políticos, que no caso foi a ex-prefeita Tânia Portugal, né? O Valdemar também que se foi, mas não conseguiu ser liderança, a prefeita Tânia não conseguiu ser liderança, e o atual prefeito, infelizmente, também não conseguiu ser uma liderança na política de São Sebastião, infelizmente. A gente gostaria muito, porque é filho de Jacildo, todo mundo gostava dele, né? Então, o que aconteceu? Eu estava em Salvador, né, concluindo meus estudos, fazendo pós-graduação e já trabalhando lá. E aí meu pai tinha essa questão, me filiou ao partido, essas questões todas. E em um determinado momento, meu pai foi a Salvador, né, me ligou, e aí chegou lá e fez, filha, eu tenho um pedido aqui do prefeito, do candidato a prefeito, né, Jansa Mesquita, já que você é filiado ao partido, e eles estão precisando a cota de mulheres, não chegou a cota de mulheres, e aí ele precisaria de um nome bom, uma pessoa que tivesse uma boa proposta para a cidade, em termos de, por você ser da área de saúde, já é uma pessoa que pode chegar aqui com uma proposta boa e está realizando algum trabalho em benefício à cidade. E assim, meu pai sempre soube que eu fui sempre muito avessa essa questão de estar botando minha cara na rua, de estar seguindo esse lado político. Tanto que eu dizia, eu não tenho o menor dom, não tenho nada disso. E aí, de contrapartida, eu pensei assim, já que eu quero tanto servir a minha população, eu quero tanto atender o povo, que eu já atendi SUS aqui em São Sebastião, e senti muito, porque a clínica fechou, eu tive que sair, e aí tive que retornar para Salvador para trabalhar lá, porque foi o lugar no momento que eu estava tendo a oportunidade de trabalhar, e aí o fato de eu querer muito voltar para cá, para continuar cuidando do meu povo, aí eu fiz, não, eu vou, pai, lá para dar essa ajuda, e com isso vai favorecer que eu tenha mais contato, né, com o povo, independente dele se eleger ou não, eu vou estar com um contato maior com o povo. Muita gente pensa assim, não, eu só vou dar meu nome, mas é muito mais do que o nome. Isso, e aí eu não tinha pretensão política nenhuma, como eu não tenho, Sim. E aí meu objetivo era mostrar o meu trabalho, era trabalhar em São Sebastião na área da fisioterapia. Atingindo todas as áreas, da pediatria à geriatria. Todas as áreas. E aí minha proposta foi essa, tanto que na época, quando eu vim, que eu saí candidata, essa questão toda, que eu ainda falava, brincava, gente, eu não quero minha cara na rua, eu não quero material, eu não quero nada, meu objetivo não é esse. E aí ficavam comigo, Gilda, sabe para dar umas palavrinhas, Gilda, fala com o pessoal. Eu ainda dizia, gente, eu não quero isso, o que eu quero vai ser escrito numa proposta, né, que eu fiz a minha proposta política, e tudo, tanto que se chegarem lá e a pessoa passar a ler, vai ver que meu objetivo sempre foi focado em prestar serviço de atendimento fisioterapêutico à população. Então, assim, o que acontece? Ainda teve o comício lá no Patrício Doria, até no bairro do Patrício Doria, né?
Eu estava em Salvador num dia, estava estudando. Aí ligaram para meu pai. Porque o comício vai ser lá no Patrício Doria, como é um bairro que leva o nome da família. Leva a Gilda lá para falar com o povo. Eu disse, pai, não vou poder estar. Também não tenho essa pretensão. Tanto que se procurarem áudios, vídeos, minha voz aí em palanque, não tem nada disso, que não existe. Porque meu objetivo nunca foi político, nunca foi seguir carreira política. Então, se procurarem, não vão achar. E aí, meu pai fez assim, eu fiz, pai, então vai lá me representar, explica porque eu não pude comparecer. E aí, aproveita e faz aquela doação que já conversamos, pronto. Meu pai chegou lá, ainda fez a doação desse terreno em meu nome. Um terreno? Um terreno que passou a... Isso foi na campanha? Na campanha. Olha, estamos passando um terreno aqui para... Isso. Se Jansen for Se eu for prefeito. para ele construir um posto de saúde aqui no bairro. E esse posto já foi construído? Não foi construído e nem o prefeito procurou a gente para saber. Meu o pai povo, ligou... O povo deve estar retado lá da vida, né? E o povo cobra hoje a meu pai. Cobra seu pai? Quando meu pai chega lá, o que a gente ainda tem, meu pai ainda tem os terrenos lá. Então o povo cobra isso a meu pai. Na verdade, até porque meu pai foi de casa em casa lá no bairro, conversar com o pessoal, pedir o voto, pedir que apostassem na mudança, que votassem para prefeito Jansen Mesquita. E aí a gente fez essa doação. O que aconteceu? Desde que começou a gestão dele, ele nunca mais atendeu a ligação de meu pai, ele não teve mais contato, assim, de conversar, nada disso, não procurou mais. E meu pai, eu vou até deixar pra ele também esclarecido aqui, que o fato de meu pai ligar não era pra pedir nada, até porque todo mundo já sabe que ele é concursado, que ele trabalha pra Petrobras há muito tempo, já mais de 33 anos de Petrobras, já está perto de se aposentar. Então, assim, ele não tinha objetivo nenhum em ter nada, em querer nada. Na verdade, ele queria mesmo que a oportunidade fosse me dada para eu trabalhar, eu seguir a minha proposta, entendeu? Então, assim, o que meu pai procurava, a Jansen, era isso. Era simplesmente para lembrá-lo que tinha um terreno e que precisava dar uma resposta para o povo lá. O que se ia fazer com o terreno? Essa doação já tinha sido feita. E até hoje está em interrogação, porque o povo pergunta e a gente... Mas eu soube que até na hora que ele entrou na prefeitura para admitir a senhora, teve algum problema? Foi alguma dificuldade que a senhora teve de reencontrar com ele? Tive dificuldade, sim. Logo, eu não tinha relação nenhuma, como você citou aqui, a relação com o vereador Fábio Argolo, eu não tinha relacionamento com ele no momento. Eu comecei a me relacionar com ele bem depois dessa questão da campanha, depois que ele foi à posse, tudo isso, eu não tinha relação nenhuma com ele. E na época, eu fiquei esperando, ainda esperei um tempo, outras pessoas me ligando, várias propostas para trabalhar em Salvador, inclusive de professores, supervisores meus de estágio, querendo que eu fosse trabalhar na clínica deles. E eu fiquei parada, sem poder caminhar, sem poder fazer. E ainda assim, eu esperando, porque eu queria ficar aqui, eu queria atender a população de São Sebastião. E aí eu comecei a ficar naquela situação presa, sem poder crescer, sem poder procurar o melhor para mim. Eu falo melhor para mim em relação a trabalhar. E fiquei sem resposta. Aí nisso, quando eu fui entrar, assim, a gestão dele começou em janeiro, eu fui entrar já em agosto. E mesmo assim, porque eu tive que ir lá no gabinete, eu tive que conversar com ele, eu tive que falar com ele, saber o que realmente ele ia fazer, o que ele pretendia. Se ele pretendia me chamar, me contratar, porque eu precisava seguir minha vida, eu precisava procurar uma forma. Ou você ficava aqui ou você ia procurar sua vida. Ou eu ia procurar meu crescimento, dar um rumo, meu profissionalismo, né? Já que eu estudei, não foi à toa, eu procurei, eu busquei tanta informação, tanta coisa, não foi à toa, então eu queria uma resposta. Foi aí quando eu fui lá, que eu conversei com ele, que aí no outro dia pediu que eu levasse os documentos e aí eu fui contratada. A gestão começou em janeiro, eu fui contratada em agosto. Eu soube que a senhora ficou como diretora do Centro de Fisioterapia? Assim, de acordo com as promessas dele iniciais, quando ele conversava comigo, como ele me encontrou várias vezes com meu esposo, né? Ele me dizia que ia me chamar, que eu não me preocupasse, que eu seria a primeira contratada de fisioterapia, já que eu entrei no grupo para ajudar, que eu seria a primeira contratada, sendo que não foi eu, teve uma outra fisioterapeuta que foi contratada antes de mim, e aí foi a hora que eu fui para lá. Por quê? Não menosprezando a questão da fisioterapeuta ter sido contratada, até porque uma amiga minha, até pessoal, assim, que eu não tenho problema. E é colega? É colega de profissão, não tem o porquê, não foi nada em relação a ela, foi em relação a saber, na verdade, ele me dizer por que ele falou e não fez o que falou. E aí eu perguntei, ele disse que não tinha conhecimento, que tinha sido contratado profissional nenhum de fisioterapia. Aí eu, tá, tudo bem, mas como é que vai ficar a minha questão? E aí foi quando eu fui contratada, né? Aí entrei, comecei a trabalhar.
e comecei a atender diversas áreas da fisioterapia. Atendia fisioterapia pediátrica, neurológica, ortopédica, cardiológica, todas as áreas, até dermatofuncional, que é a minha especialização dermatofuncional, eu também atendia. Quando foi depois, foi surgindo pacientes com até distúrbio da articulação temporomandibular, que não é uma coisa comum. E aqui em São Sebastião, então, ainda não tinham aberto, assim, não tinha ninguém atendendo a área. Eu também atendia pacientes com dificuldades, com problema da articulação temporomandibular. E aí, nisso, me chamaram para atender no Hospital Albino Leitão, pacientes internados, de uma forma, assim, na verdade, preventiva, a possíveis complicações respiratórias. A Ola Gilda lá atendendo respiratória também. Então, assim, eu atendi diversas áreas da fisioterapia em São Sebastião, e graças a Deus, assim, o que eu não dominava, eu corria, como dizia uma professora minha, eu corria pro pai. O pai é o livro, o pai é o conhecimento, né? E aí eu sempre corria atrás, eu ligava para professores, pedindo informação, pedindo se podia, em que curso eu podia fazer, para ter mais conhecimento. Então eu sempre busquei ficar sempre antenada nas questões de atendimento. Me diga uma coisa, Dona Gilda, não tinha outra pessoa, só tinha a senhora no quadro do funcional? Não. Tinha eu e... Para fazer esse tipo de trabalho que a senhora fazia? Porque a senhora parecendo um bombril, né? Mil e uma utilidades. Eu tinha pacientes que me chamavam assim de bombril da prefeitura. Sim, eu atendia, eu e mais duas colegas, né? Na verdade, uma colega, primeiramente, Amanda. Quando foi depois, eu saí de licença maternidade, entrou uma pessoa para me substituir, Giovana. E todas as duas profissionais também muito competentes. Graças a Deus, nós nos dávamos muito bem. Parece até, assim, que eu estou passando a informação, mas não é. Nós nunca brigamos, nunca nos desentendemos, sempre uma respeitando o espaço da outra. Quando tinha questões de debate em relação ao atendimento de pacientes, a gente entrava, era quadro clínico. A gente sempre foi muito assim, parceira, sempre muito cúmplices uma com a outra. E o que acontecia? Elas atendiam também. Amanda partia mais para a parte neurológica, Giovana já atendia pediatria, porque entrou para me substituir, então precisava de alguém que atendesse pediatria, já que a quantidade de pacientes para pediatria é muito grande. Tem muitos pacientes pediátricos aqui na cidade, crianças especiais mesmo, que dependem da fisioterapia para continuarem bem, para não terem complicações, principalmente essa parte respiratória, que é muito assim, um respiratório de uma criança dessa, qualquer alteração que seja, complica bastante no quadro dela, porque elas não têm aquela situação de conseguirem, de alguma outra forma, estar buscando o seu equilíbrio, né? Ficarem bem, ficarem estáveis. Então, assim, compromete muito o quadro em si do paciente. Então, assim, eu buscava o que mais demandava, na verdade. Qual a demanda maior? O que é que a gente precisa focar mais? O que é que a gente precisa... Seria essa questão dos pacientes pediátricos. E aí, eu e Giovana atendíamos. Aí, teve a demissão da fisioterapeuta Giovana. Logo em seguida, um mês antes, aí logo em seguida veio a minha. Então, o que aconteceu? Esses pacientes de pediatria, no momento... Eu não sei se já houve a contratação, mas segundo informações não contrataram ainda a nova profissional. Então, esses pacientes de pediatria, que são os que, assim, os de ortopedia, não que eu não vise que os de ortopedia também precisam dessa assistência, mas, assim, os pediátricos são os pacientes que estão mais me preocupando. Ele me falou, o secretário, que ficaria uma pessoa, né? A senhora não quis ficar até sexta-feira. E ele disse que era um direito que lhe assistia. Né? A senhora não sabe. Por que a senhora não quis ficar até sexta-feira? Na verdade, eu não quis ficar até sexta-feira porque, assim, é aquela situação, né, que a gente cria um laço, Sexta-feira é dia 30 dia de abril. 30 de abril. Era o último dia, né, que ela poderia ficar. Eu estava permitida ficar. E a senhora ficou até que dia? 20? Eu fiquei até dia 27. Sei. 2 dias ou 3? 2 a 3 dias. Eu, assim, aquela questão da gente criar laços, eu tenho meu telefone está disponibilizado para a grande maioria dos meus pacientes, assim, os que precisavam ligar, que precisavam informar. Inclusive, eu já precisei até faltar lá ao atendimento por questão de saúde do meu filho, que eu sei que é de lei de direito eu acompanhar meu filho por qualquer questão de saúde que seja. Então, assim, eram pacientes que eu sempre buscava estar informando. Não vou poder comparecer por isso. E eu usava, inclusive, o meu telefone para estar em contato com todos os pacientes. Então, eles têm todos esses contatos comigo. E o que aconteceu? Eu achei assim, porque, sinceramente, o prefeito, ele tem uma linha muito assim de ditador. E eu não gosto disso, sabe? Como é que você percebeu isso? Eu percebi assim, me chamaram, primeiro foi uma demissão que eles disseram que foi um engano, um mês antes, né? Me chamaram
e aí me demitiram. Aí foi aquela questão que eu voltei, conversei com o pessoal, me despedi, falei com os pacientes, entrei em contato com vocês, me despedi do pessoal. Quando eu tava já saindo... Já tinha tido uma demissão um antes? mês antes. E tinham me demitido. E aí... E qual era o objetivo dessa demissão? A primeira demissão que a... eles falaram que era contenção de despesas. Sei. E aí, por contenção de despesas, Gilda, a partir de agora você não faz mais parte do quadro de funcionários e tudo isso. E aí eu, tá, tudo bem. Aí fui, conversei com o pessoal, me despedi. Quando eu tava já saindo, entrei na policlínica, me despedi dos colegas. Quando eu tava saindo, me chamaram. Não, foi trocado, não é você, é a outra fisioterapeuta. E aí lá vem Giovana, e aí sai todo mundo naquela tensão, naquela coisa. E eu chorando já, desesperada pela forma que foi, entendeu? Porque parecendo assim, você não me serve mais, tchau, vai. Descartável, como descartável. Então, por saber do tanto que a colega se dedicou, a colega também abraçou a situação da fisioterapia, e o fato de, do nada me chama depois, até pra ela e a população também não pensar que, demitiu, o Gilda foi lá, interferiu, e aí tirou dela da reta e botou outra. Então eu fiquei muito desesperada, na verdade, desesperada. É complicado o negócio desse. E assim, anunciado a senhora, daqui a pouco vem aí outra colega, vai dizer assim, não, o marido dela, que é o presidente da Câmara, o vereador Fábio Argolo, foi lá e interviu por ela. Mas como é que surgiu essa questão da sua demissão? Porque a senhora acha que o prefeito é vingativo e ditador, como a senhora acabou de dizer? Assim, logo depois que meu esposo, né, ele se declarou não estar no partido, no DEM, né? Ele não quis ir pro DEM. Ele não foi pro DEM, ele disse que ia permanecer no partido dele, no PR. E aí, logo depois disso, começaram essas demissões. E não foi só a minha. Se fosse só eu, como eles disseram que eu saí por conta do processo seletivo, não é isso? Se fosse só eu, tá, processo seletivo, ótimo. Mas um dia antes de mim foi demitido Diego Argolo. O biólogo que prestou também serviço aqui à população, que tinha um trabalho também muito bom. E aí foi demitido um dia antes de mim. E aí agora deixa a interrogação, né, pro povo. Será que foi politicagem ou não foi politicagem? Qual a justificativa para Diego Argolo ter saído? Já que ele não teve processo seletivo para a área dele, ele não passou por processo seletivo e foi demitido. Então, assim, fica a interrogação. E vamos ver as demais demissões, né? Porque, na verdade, é o seguinte, na política é assim. Você vai juntando uma peça aqui, uma peça ali, uma peça aqui. E eu que sei jogar xadrez, prefeito, o senhor não sabe jogar xadrez, eu sei jogar xadrez. Eu conheço como é que se mexe peça do xadrez. Então, na política, a peça do xadrez acontece, né? Então você percebeu que na saída do Diego Argolo, que é irmão de Fábio, e depois da decisão de Fábio de não ir pro DEM, começou a sair algumas pessoas ligadas a Fábio dentro do... Algumas pessoas ligadas. Aí no outro dia já foi a senhora, e a motivação da história, vamos dizer lá que foi o processo seletivo que ela não passou. Mas tinha alguma promessa antes que o prefeito lhe chamou de processo seletivo para a senhora se manter no quadro político dele? Não, nunca. A senhora fez processo seletivo para participar do processo político? Não, eu fiz o processo seletivo. Não, estou dizendo, o processo, a senhora passou por algum processo seletivo? Não. Na hora de ser chamada para ser candidata, para compor, para fazer teve isso? Não teve isso. Ele me chamou com um único objetivo. Gilda, venha, que a gente está precisando. Eu preciso de você como candidata. Me explicou as questões da coligação, tudo que podia... Inclusive que elegeu um vereador do grupo dele, né? E aí eu vim com isso. Ele ainda ficava, sua campanha tá linda, fazia questão de colocar minha cara na rua, né? E era material chegando, eu ainda ficava, pai, eu não quero isso, eu não tenho objetivo nenhum, pretensão nenhuma política. Eu só quero que quando ele sendo eleito, a oportunidade de estar atendendo o meu povo, de estar mostrando a minha fisioterapia. Então a única coisa que foi assim, questão de acordo, que ele conversou comigo, foi que eu estaria ajudando ele e depois ele me daria a oportunidade de eu estar fazendo o trabalho que eu queria fazer com a minha população. E aí foi quando ele ainda disse que eu ia coordenar a fisioterapia, sendo que eu não fiz, porque não foi me dado esse cargo, na verdade. Não foi baixado seu decreto? Eu simplesmente era fisioterapeuta. Com a portaria, né? Eu era fisioterapeuta, que atendia no centro de reabilitação, só que, porém, todos os problemas que tinha referentes à fisioterapia, quem respondia era eu. Quem pegava esses casos era a Gilda. Isso, quando o único caso de Guillain-Barré na cidade, paciente com Guillain-Barré, reabilitação, paciente na cadeira de roda. O secretário disse aqui que não teve caso confirmado de Guillain-Barré. Eu recebi lá uma solicitação para fisioterapia, atendimento de fisioterapia, reabilitação de paciente com Guillain-Barré.
E eles me ligaram, o secretário de saúde, então o secretário me ligou e disse: Gilda, tem um caso de Guillain-Barré, vai chegar para você, quero que você veja, dê uma atenção, que é o único caso da cidade. E aí eu dei uma atenção maior. O paciente chegou lá na cadeira de rodas, graças a Deus hoje está bem aí. Graças a Deus. A entrevista foi gravada, foi colocada. Meu diretor está aí, a entrevista, meu diretor? Pronto. A entrevista do secretário vai subir, a gente vai deixar na página da internet. E essa entrevista, a senhora vai ver, ela diz aqui que teve uma paciente com Guillain-Barré. E eu perguntei, teve, que a gente falou de zika, falamos de chikungunya, falamos de dengue. E Guillain-Barré teve algum caso aqui? Ele disse que não, teve nenhum confirmado ainda. Confirmado, e ainda quem atendeu a paciente, é complicado, na fase né? de reabilitação foi eu. E a senhora recebeu esse caso aqui? Recebi esse caso, eu reabilitei a paciente hoje se encontra bem, graças a Deus, Graças a Deus. andando, seguindo a vida dela normal. E assim, até hoje, muito agradecida, graças a Deus, que ele falou aqui, inclusive, que ele não teve feedback de paciente. Graças a meu bom Deus, eu tive um feedback muito positivo. E até agradeço os pacientes por terem se mobilizado. As pessoas encontram a senhora na rua, mandam mensagem? Eu ainda continuo assistindo vários desses pacientes que eu sabia que eu não podia interromper, para não piorar a situação deles, o quadro deles. Eu ainda presto assistência, eu ainda tenho contato por telefone. Uma paciente minha, inclusive, passou por uma cirurgia essa semana, e a mãe estava lá no momento da cirurgia me mandando mensagem, e a gente conversando, e eu passando energia positiva para ela. Hoje a paciente, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso, tá bem. E assim, sempre tive esse contato e quero continuar atendendo na cidade, quero continuar atendendo a população. Vem novidade boa por aí. Vou continuar perto de todo mundo, atendendo todo mundo. Continue me ligando, continue procurando, porque eu tô aqui para atender todo mundo. Vou tentar me desdobrar aqui, fazer o que eu tiver que fazer, mas eu vou atender. Ninguém vai ficar sem minha assistência. Nem que seja de uma ligação, de uma palavra, de... Esse processo seletivo que a senhora não passou, eu fiquei muito preocupado, porque a gente conhece Gilda desde de jovem, muito estudiosa, muito dedicada ao estudo. A prova está aí que durante o momento que eu estava fazendo o Rádio e TV em feira há 6 anos atrás, por isso que eu lembrei, 6 anos atrás eu estava lá e lembrei da sua formatura, que eu fui chamado para fazer o cerimonial. E não pude ir por causa desse processo. Enquanto ela estava lá estudando, você vê que ela deixava de vir às festas, de curtir a vida, para poder pensar no lado profissional dela. E a senhora perdeu. Como foi esse processo seletivo? A senhora sabe de alguma história? O que aconteceu? Rapaz, aconteceu o processo seletivo. Eu não posso estar aqui, eu sei de uma história, me disseram isso. Não, isso a gente também não quer aqui no programa. O que acontece, na verdade, é que essa interrogação do resultado, de como procedeu, do que foi feito, a interrogação está aí, né? Então, assim, eu não preciso nem perguntar, nem mostrar nada. A população mesmo já tem aquela questão, né? Processo seletivo, qual é o processo escolhido, processo de QI. Então, assim, eu não tenho muito o que falar a respeito do processo seletivo. Ele disse que eu não fui aprovada, pronto, não fui aprovada. Você já teve acesso à sua prova, ao seu gabarito de informação? Assim, eu não tive acesso. E, na verdade, depois de tanta situação, de tanta coisa, eu deixo... Essa questão política, você acabou sendo envolvida tanto que esqueceu... Isso, eu esqueci esse lado, questão de processo seletivo, entendeu? Até porque, como a gente mesmo já conversou aqui, quando eu fui chamada, não foi citado que eu passaria processo seletivo, essa questão toda. Inclusive, depois que eu fiz o processo, ainda disseram para o meu esposo que eu não precisava ter feito. Que era uma pessoa que estava lá por uma outra questão, por uma outra... Foi o que eu perguntei aqui ao secretário, entendeu? Que me deu bons esclarecimentos. Isso. Eu achei até que a entrevista foi muito boa do secretário, porque ele tirou o lado dele, que ele não tem problema político, não. Como era a sua relação com o secretário? Assim, eu tenho uma relação muito boa com o secretário, não tenho problema nenhum com ele, e todas as vezes que eu precisei conversar, que eu precisei resolver, ele sempre estava ali me atendendo super bem. Por ironia do destino, meu primeiro contato com o secretário Vitor foi ele enquanto meu paciente. O primeiro contato que eu tive com ele foi ele era meu paciente, nem era secretário ainda, ele veio pra cá pra ser diretor do hospital, então ele ainda nem era secretário de saúde, então assim, não tenho o que falar. Em relação ao que ele falou aqui, ele tem bem o que falar mesmo, as coisas que ele é orientado a falar. Ele também é funcionário, né, querendo ou não. Agora, assim, eu não conhecia antes, não sei quem é, não sei de onde veio, não sei quem é a família dele. Sei que ele não é de São Sebastião do Passé. Então, assim, a única parte que eu fiquei muito chateada, eu digo indignada, foi quando ele falou que eu utilizei essa questão política, quando eu entrei na política, para benefício próprio. Isso aí foi o que me fez, na verdade, que motivou eu vim aqui responder. Sim. Porque, assim, eu em nenhum momento eu usei essa questão política para benefício meu. Benefício próprio para quem? Ele quis dizer para mim, né? Mas foi benefício próprio para
benefício para a população, já que eu vim aqui, propus uma situação e fiz, eu mostrei. Eu não fui para palanque, eu não falei, eu não pedi nada, eu não prometi nada a ninguém. Eu simplesmente fui lá e fiz. Eu fiz e mostrei. Então, assim, se foi para benefício de alguém, foi para benefício do prefeito, porque elegeu alguém do grupo dele, porque eu fui trabalhar e teve feedback, e tem um feedback positivo, que eu fiz meu trabalho bem feito, com competência, com seriedade, com carinho, com coração, entendeu? Então, se for para benefício de alguém, foi para benefício dele. Em relação ao meu benefício, próprio, profissional, eu poderia conquistar isso sem precisar trabalhar. Na verdade, a senhora queria a satisfação de poder atender o povo. De poder atender o povo. Talvez seja o único benefício próprio da senhora. O único benefício para mim. Mas atendia o povo dentro do poder público, Isso. ajudando até o próprio prefeito. Isso, já que a visão, o atendimento público é um atendimento de SUS, entendeu? Uhum. Então, assim, a população, seja classe média, classe baixa, qualquer pessoa podia ter acesso a essa questão do atendimento. Uhum. Então, seria uma parte que eu ia abranger a cidade toda, que eu ia atender toda a comunidade, independente de classe social, independente do que fosse. E eu tenho isso de atender o SUS. Porque a questão do pessoal ser mais humilde, eu gosto muito disso. Porque, assim, o fato de eu estar atendendo, de eu estar fazendo e sabendo que aquela pessoa realmente precisa. Então, o que eu queria, na verdade, o único benefício próprio, assim, foi pra minha alma, foi pra mim. Em relação a isso. Mas outros tipos de benefícios, justamente não. Todo mundo sabe aqui de que eu sou filha, a família que eu fui criada. Graças a Deus, sempre tive boas oportunidades na minha vida. Sempre tive meu pai comigo. Sempre tive de tudo, nunca me faltou nada, entendeu? E como é que fica o Fábio Argolo nessa questão? Ele tem... como é que ele está vivenciando? Porque a mulher dele, a mãe do filho dele, nesse momento, como é que ele reage diante dessa situação? A questão é a seguinte, na época de cobrar o que ele falou, o que ele me prometeu, eu fui sozinha. Eu não quis ir com meu pai, eu não quis ir com o Fábio, eu não quis envolver ninguém. Por quê? Parece que eu já imaginava tudo que eu ia passar, né? Uhum. Porque eu fiz assim, chegando lá na frente, quando ele resolver tomar a decisão de fazer o que ele bem quer, com essa mania, essa forma dele agir, como ditador, e todas as pessoas aqui, na verdade não precisava nem eu estar falando, porque ele já vem mostrando, né? Como é que ele age, como é que ele faz. Então, assim, eu não tenho, graças a Deus, do meu lado, o que eu defendi sempre foi meu profissionalismo, eu não tenho nenhum tipo de rejeição. Nenhum. Se aparecer algum também, vou encarar como uma crítica construtiva para ficar cada dia melhor. Meu lado profissional está cada dia melhor. Mas assim, tá aí, a cidade tá vendo, todo mundo tá vendo. E assim, essa rejeição não sou eu que tenho. Uma pessoa com a rejeição que ele tá, certamente, quem não mostrou o que prometeu mostrar foi ele. Entendeu? E em relação a Fábio, aquela situação, eu deixei bem claro, quando eu fui buscar, quando eu fui cobrar, eu fui sozinha, justamente porque eu não queria essa questão dessa associação. Eu simplesmente perdi minha identidade, eu perdi tudo que eu construí, meu nome profissional, eu perdi minha postura profissional, eu perdi o sangue que eu dei para aqueles pacientes, para atender bem, para fazer meu trabalho com competência. Eu perdi toda essa identidade e passei a ser a esposa do vereador Fábio Argolo, que eu entrei no meio de um jogo do qual eu não fiz parte, entendeu? E Fábio, aquela situação, ele está tentando se manter o foco dele político, que ele tem um foco político, de continuar trabalhando também da forma que ele sempre trabalhou na cidade, continuar fazendo o legado político dele. E eu, defesa o meu lado profissional. Então são coisas completamente diferentes. Entendeu? Minha relação com ele existe, só que o trabalho dele é um, meu trabalho é outro. Tanto que eu sugeri, se Fábio quisesse vir com a senhora aqui para falar, e eles preferiram não envolver uma coisa com a outra. Isso. Fábio vai vir aqui em outro momento, me parece que nessa próxima quinta-feira deveremos ter o Fábio Argolo aqui falando sobre a sua pré-candidatura a prefeito, e ela preferiu vir hoje para falar tranquilamente. Quero dizer ao prefeito que o espaço está aberto aqui para o senhor, ela sempre teve, nós nunca fechamos a porta, ao contrário, nem o meu telefone o senhor atende mais, o WhatsApp piorou, o senhor me bloqueou no WhatsApp, saiu do nosso grupo Sinal Verde, que era importante a presença do prefeito no grupo, até para poder a gente ouvir as pessoas que estão ali no grupo, dando boas ideias, cobrando dele algumas ações da administração. Ele preferiu sair do grupo, não me atende, não nos recebe. Encontrei por um acaso num acidente que teve, negócio de uma casa que está ali na rua Maria da Paz, em frente à casa dele. Ele estava dando alguma orientação ao dono do imóvel, falou comigo, eu falei com ele muito educadamente, e ele comigo também foi educado.
né? Não me disse nada. Depois, quando eu olhei para um lado, para o outro, ele já tinha desaparecido, acho que entrou em casa. Eu também percebi que ele não queria muito papo comigo. Então, prefeito, o espaço aberto aqui, você sabe que eu sou profissional, gosto do senhor, gosto de Fábio, gosto de todo mundo. Mas, na questão do profissional, não mexa comigo que eu viro uma fera. E eu sou... Oi? Foi o que aconteceu comigo. Eu também te amo, meu diretor. Meu diretor, eu tenho que amar meu diretor, senão ele me bota no ar. Sim, Gilda. Que foi o meu caso também, na verdade, né? A gente passa tanto tempo se dedicando, construindo... Gilda, eu vou te contar uma história aqui a vocês, meus amigos telenautas. Em 98, você tinha o quê? Você era jovem ainda, criança. Como ainda sou, né? Com certeza. Mas não era mãe de família ainda. Hoje estou com essa linha que você está hoje aí, fantástica. Em 98 nós criamos a estrutura de comunicação. Só que criamos o embrião. De 98 a 2016, passou por Zezito, passou por Tânia, passou por Valdemar, passou por Jansen. Eles mantêm a mesma estrutura de comunicação que nós criamos só para dar um pontapé inicial. E as ideias de Newton César simplesmente pararam de ser ouvidas. Que nós que criamos essa estrutura. Até como é que chama? O modelo de propaganda que vai para o carro de som, não mudaram nada, absolutamente nada. Tanta coisa aí, Newton César já criou o programa de rádio, Newton César já está aqui na TV Web, Newton César já está com a voz na Globo, Newton César já está criando um outro projeto que está chegando aí agora e que vai ser sucesso com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho buscado expandir na comunicação. Será que esses políticos não veem que a gente precisa melhorar a comunicação da prefeitura? E aí, eu vejo em você a mesma história que eu passei. E esse espaço eu vou deixar sempre aberto para as pessoas que se sentirem injustiçadas. E se o prefeito se sentir injustiçado também, vai vir aqui para falar e a gente vai dar espaço para ele, para todo mundo. Pois foi assim, foi um intuito, na verdade, foi de esclarecimento. E por eu ter escutado algumas coisas que aquela situação de eu não merecer escutar aquela situação de que não teve conhecimento suficiente para passar no processo. Isso tudo é tão... É assim, aquela coisa. Ele sempre disse, que eu vou fazer. Trabalho para mostrar a gente tem. Aquela situação toda. Só que eu não fui para palanque, eu não peguei microfone, eu não prometi nada a ninguém. Minha proposta sempre foi chegar aqui e mostrar para que eu vim. E eu fiz, graças a Deus. A resposta tá aí para todo mundo ver. E assim... Uma pessoa que chega a uma situação de um final de uma gestão com essa rejeição toda, realmente, quem perdeu foi eu? Pronto, fica a pergunta no ar, prefeito. O senhor responde se o senhor quiser. Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Gilda Natália, pela gentileza, pela moderação, ela está desempregada, gente, numa crise dessas, com um filho... de quantos anos? 2, 3 anos? Vai fazer 2 anos. 2 anos, poxa, e tinha uma proposta de projeto político, de repente esse projeto político vai por água abaixo por uma decisão de uma outra parte que é do marido dela, que não tinha nada a ver na época quando foi acertado as coisas, e ela está aqui, com esse espaço aberto, que é o sinal verde, onde a verdade, a informação com credibilidade deve prevalecer. Aqui a gente não tem rabo preso a ninguém. Não estamos aqui para amassar barro para faraó nenhum, nem para passar manteiga do pão de ninguém. Se você comprou o seu carvão molhado, compra o ventilador, um ar-condicionado e abane, porque aqui a notícia vai para o ar, custe o que custar. Ok? Obrigado, doutora Gilda, pela presença. Obrigada. Fica com Deus, viu? Quer mandar um beijo para mamãe, para papai, para o filhinho, para todo mundo? Beijo para todo mundo, um beijo para todo mundo, para meus pacientes. Não se preocupem que eu tô aqui, vai vir coisa nova por aí. Vou procurar continuar aqui da minha raiz, com a minha força, com a minha garra, que é aquela coisa... Quem me conhece sabe, a mulher guerreira que eu sou, a mulher retada. E aí eu vou continuar seguindo aqui, minha carreira profissional, continuar seguindo o meu trabalho, esses pacientes que ficaram... Vai ser candidato a alguma coisa? Assim? Não tenho pretensão, no momento pretensão política nenhuma, nunca tive e não tenho. Tá igual a minha. Não tenho pretensão. Eu quero fazer pela minha terra do que eu sei fazer, comunicação. Pois é. E ela quer fazer da fisioterapia. Fisioterapia. Pronto. Certo. Que Deus abençoe a você, a sua família, obrigado a você, telenauta, que nos acompanharam aí, eu agradeço a você. Para mim a entrevista foi maravilhosa. Eu quero saber você, dê esse feedback pra gente,
O WhatsApp para quinta-feira deve estar funcionando. Para algumas pessoas que conseguiram um programazinho aqui, estão vendo aqui que está funcionando. Fique com Deus, que a paz do Eterno permaneça no seu coração e na sua consciência. E até amanhã com mais um programa Sinal Verde. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.